de hoje, para a glória de Deus, o tema é sobre Deus é o meu ajudador. Deus é o meu ajudador. Esse é o tema da palavra. Aqui em Isaías, Deus está dizendo para você, não te assombres, nem te espantes. Ou seja, Deus está te pedindo para que você não venha ter medo das situações da vida. Para você não te assombrar com nada que se coloque como impedimento, que tente se colocar como impedimento, que tenta se colocar como barreira. Deus está dizendo nessa palavra para nós, para que você venha se manter firme e não venha ter medo do mundo. Não venha ter medo das aflições, daquilo que tenta impedir a sua felicidade, a sua alegria, daquilo que tenta impedir as promessas de Deus na sua vida, não conseguir, não frustrar os planos que Deus tem na sua vida. Você precisa entender, não te assombres, não te espantes, porque eu estou contigo, sou o seu ajudador. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Se Deus está contigo, eu não temo o que pode me fazer o homem. Eu não tenho temor que mal que poderá me sobrevir, porque eu tenho Deus e a promessa é, Ele está comigo. E agora eu preciso estar com Ele, para que essa promessa venha se concretizar em minha vida. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos menção em nome do Senhor. Porque disse o salmista, dai-me auxílio na angústia, porque em vão é o socorro do homem. Presta atenção na mensagem. Tira o foco do pregador. Quem te dá auxílio é o Senhor. Muitos perguntam, você é amigo de quem? Você está com quem? Você está aliançado com quem? Mas você tem que olhar para o alto. Você tem que olhar para Deus, que é de lá que virá o seu socorro, que é de lá que virá a sua ajuda. Você tem que dobrar o joelho e orar. Como eu disse aqui, não é o tempo que você ora que Deus responderá, mas é a quantidade de vezes que você aciona o nome do Senhor. Salmo 56, verso 9, invoquei o nome do Senhor e Ele me livrou de todos os meus adversários. O Senhor é o teu ajudador. Muitos olham para homens, muitos olham para pessoas, muitos querem aliançar com poderosos, mas a maior aliança é com o Todo-Poderoso. A maior aliança é com Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É Ele que te sustentará, é Ele que te fortalecerá, é Ele que te livrará do mal através de uma aliança com Ele. Porém, se nós não fazermos o que Ele diz para nós, não poderemos alcançar o livramento. Mas quando nós damos ouvido e atendemos aquilo, a direção, aquilo que Ele quer passar para nós alcançaremos o livramento e seremos salvos de toda aflição, salvos de toda opressão, salvos de tudo aquilo que não provém de ti, de Deus na sua vida. Se você se aproxima de Deus,
você será salvo. Muitos querem se aproximar de carros, cavalos, de homens. Muitos querem se aproximar, aleluia, glória a Deus, de exércitos. Mas nós se aproximamos daquele que é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. O Santo dos santos. O pastor dos pastores. O médico dos médicos. Nós se aproximamos dele. Eles vão e pedem ajuda aos homens. Mas nós pedimos ajuda ao Deus poderoso de Jacó. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É dele que vem o meu socorro. Estou olhando para os montes, de onde virá o meu socorro? Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem dele. Davi olhava para o alto, porque ele sabia que de lá vinha o socorro dele. Ele disse: quem sou eu? Um homem pobre e necessitado para ser genro do rei. Mas Davi sabia que ele tinha uma promessa. Porque ser genro de rei era uma honra. Ser genro de rei era uma promessa que Davi, olhando para a situação dele, não acreditava. Mas quando ele olhava para o alto, ele sabia que ele tinha um amparo. Que glória a Deus. Quando ele olhava para o alto, ele podia novamente acreditar nas promessas de Deus. Ele podia novamente, aleluia, sua fé era acesa no Senhor, a sua fé era restaurada no Senhor, e todo mal que não provém do Senhor seja repreendido agora em nome de Jesus. Nós temos o exemplo de Daniel. Como o Senhor foi ajudador de Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Após eles escolherem, perdão, o inverno me complica um pouco. Após eles escolherem outras fontes, porque a única fonte de vida eterna é Jesus. A única fonte de salvação é Jesus. Ali eles escolheram outras fontes. E toda fonte que se nomeia com outro nome, anátema é. Porque em Efésios capítulo 1 vai dizer que este nome Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Qualquer outro nome que se nomeia para diminuir o nome de Jesus, Deus não está no negócio. Porque o Pai colocou esse nome sobre todos os nomes. E o poder, todo o poder, foi dado este nome no céu e na terra. Daniel chegando à Babilônia, ele rejeita todas as outras fontes babilônicas. Porque toda fonte que não é com o nome de Jesus é fonte da Babilônia. Onde o que domina essa fonte, o Deus dessa fonte, que não é Jesus, é o sexo, os prazeres. Todas essas fontes dão no mesmo, porque o Deus deles é o sexo, é o prazer. Glória a Deus, quem crê na glória a Deus? O principal inimigo de Deus na Bíblia é a Babilônia.
No final dos tempos, o anjo que vem proclamar o juízo e o cavaleiro branco que vem vitorioso para vencer com a espada na boca, aleluia, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eles disseram ali: caiu a grande Babilônia. Que havia uma mulher de vermelho assentada sobre a besta, a qual se prostituía com os reis. Esse espírito também da Babilônia, a Bíblia retrata através do profeta Isaías, em Isaías 47, muitos foram os teus encantamentos, mas não se arrependeu. Duro foi o teu jugo sobre os velhos, sobre os jovens, e fizeram para eles dura servidão. Arrependa dos teus muitos encantamentos. Porque esse espírito da Babilônia é um espírito que usa principalmente as mulheres. Então será lançado lá de fogo a besta, o falso profeta e o diabo. E mais alguns anjos. E mais anjos. Anjos que não se arrependeram. Tem demônios presos também. Quem crê agora a Deus? Então o diabo ele vem para enganar. Está lá em Apocalipse 20. Ele vem para enganar. Todos aqueles que estão na fonte da Babilônia, esses acabam caindo em laços. A pessoa não consegue ser fiel. A pessoa não consegue se satisfazer o seu desejo. Está sempre saciando mais. Está sempre querendo mais. Por quê? Porque a fonte é da Babilônia. Aqueles que amam os prazeres empobrecerão. Todos aqueles que têm um Deus, o sexo como um Deus, eles empobrecerão. Então Jeremias, ele recebe uma profecia em Jeremias 51, no último verso. E o Senhor disse para Jeremias: pega esse livro, ata uma pedra nele e joga no rio Eufrates. Porque assim como vai afundar esse livro, assim também afundará a Babilônia. E não se levantará mais. E ali a Babilônia afundou. Você vai lá no Google e pesquisa. Hoje a Babilônia virou um deserto arqueológico, porque essa palavra é fiel e verdadeira. E bem-aventurados são os que creem no livro nas profecias desse livro. O Senhor te repreenda agora em nome de Jesus. Você que está vendo aí na câmera, em nome de Jesus Cristo, fazendo oração contrária, feiticeiro, o Senhor te repreenda. Sai dele agora em nome de Jesus. E para a liberdade que Cristo libertou, tem muito crente feiticeiro. Muito pastor feiticeiro. Tem pastor feiticeiro, sabia? Por quê? Porque está na fonte da Babilônia. Nabucodonosor estava na fonte da Babilônia. Ele ia para as encruzilhadas fazer adivinhação. Porque em Efésios 1:17 vai dizer que Deus concede o espírito da revelação, o espírito da sabedoria. Quando você recebe o Espírito Santo, ele te dá sabedoria e te dá revelação. Mas a fonte da Babilônia é fonte enganadora. Em Zacarias 10 vai dizer que eles adivinhavam por parte de terafins.
Em Ezequiel, capítulo 17, capítulo 13, perdão, vai dizer que os profetas tinham visões falsas, porque a visão, quando vem do Espírito, é verdadeira, se cumpre. A visão, quando vem de terafins, de deuses estranhos da Babilônia, ela não se cumpre. E esperam o cumprimento da visão, e a visão não se cumpre. E esses profetas não estarão escritos no livro, no registro do livro da vida. Ou seja, não terão a salvação. Há pessoas que já estão rejeitadas por Deus, já estão reprovadas e não podem chegar ao arrependimento. A Bíblia vai dizer que Deus falava por parábolas para que eles não viessem a se converter, para que não viessem, aleluia, ser salvos. Ou seja, porque infringiam o mandamento. Infringiam o mandamento. Eram detratores do mandamento de não fazer mal ao próximo. Aleluia! Infringiam o mandamento. Infringiam há tanto tempo que Deus deixava eles viver conforme o limite. Se passasse do limite, Deus ceifava. Porque aquele com a espada matar, a espada morrereis. A espada morrerá. A não ser que você alcance misericórdia. Jesus disse para Pedro, Pedro, corta a orelha de mal. E ele disse para Pedro, Pedro, lança a mão da espada, agora. Porque aquele que, com a espada, ele se ferido. Deus santo e poder e glória. As fontes da Babilônia. Te levarão a depravações. Seu marido não será fiel. Sua esposa não será fiel. Você casará com uma pessoa depravada. Você casará com uma pessoa, com um homem depravado. Que está sempre pensando em mulher. Está sempre cobiçando, desejando, tendo imaginações. E no final, você perderá a sua salvação. No final, você perderá aquilo que Jesus tem preparado para você. Deus santo de poder e glória. Deus todo-poderoso. Aleluia. Então eles tinham diversos deuses, Babilônia. E todos faziam apologia ao sexo. Todos eram, o Deus deles era o sexo. A pessoa, quando está depravada, a mente dela fica perturbada. Ela não consegue ter paz. É muitas inquietações. Por quê? Porque ela está na fonte da Babilônia. E acaba caindo nos laços da iniquidade. Então tem pessoas que acham que eu não vou me aproximar de Deus, porque é muita luta. É muita batalha. Sempre quando eu me aproximo de Deus, vem uma luta grande. Por quê? Porque você está na fonte da Babilônia.
Você quer se aproximar de Deus na ilegalidade. E quando você se aproxima, você não tem força para resistir às astutas ciladas de Satanás. Porque você está na ilegalidade. Por isso ele disse, aproximai de mim, eu aproximarei de vocês. Limpai o coração e limpai as mãos. Agora, quando você aproxima de Deus na legalidade, na graça e na verdade, aleluia, Ele te cobre com as penas. Ele te reveste da armadura. Vem o vento, a tempestade lá de fora e você não sente a crise. Você está firme na rocha. Para você ter esse domínio da paz. Quando se aproximar de Deus na sua vida, você precisa lançar fora as fontes da Babilônia. Não dá. Aproximar de Deus eu passo muita luta. É porque está na ilegalidade, está na brecha. Tem que fechar as brechas. As brechas, aleluia, da ilegalidade. Daquilo que você sabe, da insinceridade. Não daquilo que o diabo tenta colocar no teu caminho. Para te prejudicar, para te acusar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o dono do ouro da prata. Deus viu a intenção do teu coração. Deus santo e maravilha. Replassuriande calabai remede que merece. Deus é fiel. Deus é tremendo. Ele é o seu ajudador. O negócio apertou. Você está sentindo uma batalha espiritual? Dobre o joelho. Nem que você fale 5 minutos. Mas seja mais constante. Seja mais firme na oração. Pode colocar em prática aí. E você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a diferença, como os caminhos vão começar a fluir. Como a sua visão vai começar a ser aberta. Tem hora que fala, por que eu não enxerguei isso? A vitória estava tão perto. A providência estava tão perto. Mas pela minha negligência na oração, a vitória parece que se afastou de mim. As bênçãos se afastaram de mim. Por causa que eu deixei de orar, mas quando eu oro, aleluia, Deus ele abre a minha visão, não tem macumba, não tem inveja, não tem feiticeiro, não tem impedimento nem muralha que impedirá o agir vitorioso de Deus na sua vida. Em Colossenses 4, o apóstolo Paulo nos exorta a perseverar em oração. Jesus no monte ensina, aleluia, glória a Deus, que nós devemos orar, Pai nosso que estás nos céus. Não é uma oração longa, mas é uma oração eficaz. Porque não é a oração longa que te livra, é a oração que você derrama no coração. É constância. Deposita ao Senhor. Deus santo de poder e glória. Deus todo-poderoso. Aleluia. Então Deus quer te dar uma vida abençoada.
conjugal abençoado, financeiro abençoado. Tudo tem um tempo de Deus. Sabe que vai crescendo em Cristo. Quando você está em Jesus, Ele preserva. Quando você está em Jesus, Ele que preserva aquilo que é do casal. É Ele. Porque vipes não estão no mundo. Vipes não estão em pessoas. Hoje é tanta gente buscando vipes. Mas a verdadeira vibe está na presença de Deus. Quem tem a presença de Deus tem a verdadeira vibe. Tem a verdadeira essência, tem o verdadeiro cheiro de Cristo Jesus. Porque se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo serão trevas. E Jesus te chama para viver a verdadeira vida de paz, de amor, de prosperidade. Porque Ele se alegra com a prosperidade dos seus servos. Aleluia! Quem crê na glória de Deus? Deus é fiel. Jesus é fiel. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seus olhos são resplandecentes com fogo. Seu rosto resplandecente. Aleluia. Deus santo de poder e glória. Usa uma calça branca, uma camisa branca, um cinto de ouro. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus é fiel, seu ajudador. Não te assombres, nem te paje, nem te espante, porque eu sou o seu Deus. Sou contigo. Não te assombres. Eu te esforço, eu te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Ele te sustenta. Está pedindo para você, não te assombres. Eu te ajudo e te fortaleço. E te sustento com a destra da minha justiça. Já encerro aqui. Então, te sustenta, te fortalece. Ainda pede para você, não te assombres. Aí ele está falando aqui, encerrando.